aos 82 anos. Cary Grant finalmente confessa que ela foi o amor de sua vida. Cary Grant nasceu Archibald Alexander Leach em 18 de janeiro de 1904 em Bristol, Inglaterra. A infância de Grant foi marcada por dificuldades e turbulências emocionais. Criado em circunstâncias modestas, ele sofreu um profundo trauma pessoal quando sua mãe, Elsie, foi internada em uma instituição psiquiátrica quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Um evento que seu pai lhe escondeu por muitos anos, dizendo que ela havia ido embora. Essa profunda perda deixou uma marca indelével em Grant, moldando sua vida interior e contribuindo para a complexidade emocional que mais tarde daria profundidade às suas performances. Quando jovem, ele encontrou refúgio na expressão física e na disciplina, juntando-se à trupe de acrobatas de Bob Pender. Fazer turnê com o grupo não só aprimorou sua graça atlética e seu timing impecável, como também lhe incutiu um profissionalismo e uma atenção aos detalhes que o acompanhariam por toda a vida. Grant emigrou para os Estados Unidos no início da década de 1920, eventualmente chegando a Hollywood. Depois de assinar com a Paramount Pictures, ele gradualmente se transformou, aperfeiçoando seu sotaque, refinando sua postura e cultivando a personalidade elegante que se tornaria sua marca registrada. Por trás do charme natural, escondia-se um trabalhador incansável, que estudava os roteiros cuidadosamente e lutava pelo controle criativo, muito antes de isso se tornar comum entre os atores. Em meados da década de 1930, Cary Grant já havia se consolidado como um galã, cativando o público com sua mistura de sofisticação, brilhantismo cômico e masculinidade discreta. O que realmente diferenciava Cary Grant era sua versatilidade. Ele transitava com maestria entre comédias malucas, dramas românticos e thrillers de suspense, muitas vezes redefinindo os próprios gêneros, em filmes como Levando a Melhor, A Primeira Página e Núpcias de Escândalo. Demonstrava um timing cômico tão preciso que parecia instintivo, mas que era fundamentado em inteligência e autoconsciência. Grant nunca teve medo de ser o alvo das piadas, e essa disposição para parecer vulnerável ou ridículo só aumentava seu carisma. Suas atuações como Katharine Hepburn, Rosalind Russell e Irene Dunne continuam sendo verdadeiras aulas de química cinematográfica. Igualmente significativa foi sua lendária colaboração com o diretor Alfred Hitchcock. Em clássicos como Suspeita, Interludio, Ladrão de Casaca e Intriga Internacional, Grant projetava uma fachada fria e controlada, enquanto revelava sutilmente tensões internas e ambiguidade moral. Ele se tornou o herói hitchcockiano por excelência, charmoso, porém potencialmente perigoso, confiável, porém enigmático. Esses papéis expandiram as possibilidades do arquétipo do protagonista e demonstraram a capacidade de Grant de equilibrar leveza e escuridão, humor e ameaça. Apesar de ter sido indicado 2 vezes ao Oscar de melhor ator, Grant nunca venceu, um fato frequentemente citado como uma das maiores injustiças de Hollywood. No entanto, em 1970, ele recebeu um Oscar honorário em reconhecimento às suas extraordinárias contribuições para o cinema. Nessa altura, seu legado já estava consolidado. Ele havia se aposentado da atuação em 1966, optando por se retirar graciosamente em vez de abusar da hospitalidade, e dedicou seus últimos anos a empreendimentos comerciais e à criação de sua filha, Jennifer, a quem adorava. Adorado. Em meados da década de 1950, no auge da sua fama, mas inquieto por ser apenas um galã contratado, ele deu um passo decisivo rumo à independência criativa ao fundar sua própria produtora, a Grand Art Productions. Essa mudança marcou um ponto de virada em sua carreira, permitindo-lhe maior controle artístico e a liberdade de moldar histórias que refletissem seu gosto e maturidade em constante evolução. Sob a chancela da Grand Art, ele ajudou a dar vida a alguns dos filmes mais sofisticados e memoráveis de seus últimos anos. Entre eles, destacam-se Indiscreet, 1958, uma comédia romântica brilhante que exibiu seu charme natural e timing impecável, e Father Goose, 1964. Um filme afetuoso e bem-humorado que revelou um lado mais gentil e reflexivo de sua persona na tela. Esses projetos não foram meros empreendimentos comerciais. Eram obras cuidadosamente escolhidas que demonstravam seu desejo de ir além das limitações do estrelato tradicional de Hollywood e deixar para trás filmes de qualidade e sagacidade duradouras.
No entanto, apesar de todo o seu sucesso profissional e satisfação criativa, um papel muito mais profundo estava prestes a redefinir sua vida. Em 1966, após o nascimento de sua amada filha, Jennifer, ele tomou uma decisão que surpreendeu muitos e comoveu silenciosamente aqueles que o conheciam bem. Ele optou por se afastar completamente da atuação no cinema, virando as costas para o glamour, a aclamação e as exigências de Hollywood para se dedicar integralmente à paternidade. Essa não foi uma retirada motivada por cansaço ou perda de relevância, mas uma escolha profundamente pessoal, enraizada no amor e na responsabilidade. Determinado a dar à sua filha a educação estável e atenciosa que ele próprio não teve, abraçou a vida doméstica com a mesma dedicação e elegância que definiram sua carreira. Ao fazer isso, ele revelou que sua maior atuação não foi na tela, mas no papel privado e pouco celebrado de pai dedicado, que acabou se tornando o capítulo mais significativo de sua vida. A vida amorosa de Cary Grant foi tão fascinante e digna de manchetes quanto os papéis que interpretou no cinema, desenrolando-se ao longo de décadas em uma série de casamentos que refletiram tanto o glamour quanto a complexidade emocional da era de ouro de Hollywood. Em 1942, no auge de sua fama no cinema, Grant casou-se com Barbara Hutton, herdeira da Woolworth e uma das mulheres mais ricas do mundo. A união deles tornou-se instantaneamente um dos casamentos mais comentados da época, uma combinação deslumbrante de charme cinematográfico e imensa fortuna. Embora o relacionamento tenha terminado em divórcio, foi notavelmente livre de ressentimentos. Surpreendentemente, para um casamento em Hollywood sob tamanha atenção pública, Grant e Hutton permaneceram amigos depois. Um testemunho do respeito e afeto mútuos que persistiram mesmo após o fim do relacionamento amoroso. No dia de Natal de 1949, Grant casou-se com a atriz e escritora Betsy Drake, marcando o que muitos observadores consideraram um dos relacionamentos mais intelectualmente compatíveis de sua vida. Drake compartilhava o interesse de Grant por psicologia e desenvolvimento pessoal, e os dois chegaram a contracenar juntos em Every Girl Should Be Married, 1948, e Room for One More, 1952. O casamento representou um capítulo mais tranquilo e reflexivo para Grant, focado no autoconhecimento em vez do espetáculo midiático. Apesar da profunda conexão que compartilhavam, o casamento terminou em 14 de agosto de 1962, encerrando um período significativo e formativo em sua vida pessoal. O casamento seguinte de Grant chamou a atenção do público por sua espontaneidade e contraste geracional. Em 22 de julho de 1965, ele fugiu com a atriz Diane Cannon, que era mais de 3 décadas mais jovem que ele. O romance relâmpago fascinou a imprensa, simbolizando tanto o apelo duradouro de Grant, quanto a obsessão de Hollywood por histórias de amor que desafiam a idade. No entanto, o relacionamento provou ser turbulento e o casal se divorciou em 1968. Apesar dos desafios, esse casamento proporcionou a Grant um dos papéis mais significativos de sua vida, a paternidade, que remodelou profundamente suas prioridades e perspectivas nos últimos anos de vida. Finalmente, em 11 de abril de 1981, Cary Grant casou-se com Barbara Harris, uma mulher, 47 anos mais jovem. Esse último casamento ocorreu muito tempo depois de ele ter se afastado dos holofotes e refletiu um desejo por companhia e estabilidade, em vez de um romance de celebridade. Com Harris, Grant encontrou uma sensação de paz e privacidade que muitas vezes lhe escapara no início da vida, levando sua longa e agitada jornada amorosa a uma conclusão tranquila e serena. Juntos, esses casamentos pintam o retrato de um homem que, por trás de sua elegância natural e carisma nas telas, buscava constantemente conexão, compreensão e afeto duradouro, tornando a vida pessoal de Cary Grant tão fascinante quanto sua lendária carreira cinematográfica. Aos 82 anos, muito depois de as câmeras terem parado de filmar, e a imagem pública de charme natural ter se transformado em reflexão serena, Cary Grant finalmente se permitiu dizer a verdade que guardara por décadas. O homem que se casou 5 vezes e compartilhou a vida com algumas das mulheres mais belas e talentosas do mundo fez uma confissão que surpreendeu até mesmo seus entes queridos. No crepúsculo da vida, Grant revelou que havia uma mulher que se destacava acima de todas as outras, a grande atriz italiana Sophia Loren. Durante a maior parte de sua carreira, Cary Grant foi a personificação da perfeição romântica.
Na tela, ele fazia o amor parecer gracioso, divertido e atemporal. Fora dela, porém, sua vida emocional era muito mais complexa. Ele frequentemente falava sobre como a fama, a insegurança e sua própria autocrítica implacável dificultavam sua entrega total nos relacionamentos. Passei grande parte da minha vida fingindo ser alguém que tinha tudo resolvido, admitiu Grant certa vez. Mas a verdade é que eu sempre estive em busca de algo, ou de alguém, que me fizesse sentir completo. Esse sentimento, disse ele, chegou quando conheceu Sophia Loren. Seus caminhos se cruzaram no final da década de 1950, durante as filmagens de Orgulho e Paixão. 1957. Grant já era uma estrela lendária de Hollywood. Loren era uma sensação internacional em ascensão, irradiando beleza, inteligência e confiança. Desde o momento em que se conheceram, Grant sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Ela não me olhou como Cary Grant, a estrela de cinema, recordou ele. Ela me olhou como um homem imperfeito, humano e real. Aquilo me aterrorizou e me emocionou ao mesmo tempo. Grant ficou profundamente impressionado com a autenticidade de Loren. Ao contrário do mundo cuidadosamente construído de Hollywood em que ele vivia, ela era genuinamente ela mesma, sem pedir desculpas. Apaixonada, disciplinada, afetuosa e com fortes raízes italianas. Sofia tinha uma força que não precisava ser anunciada, disse ele. Ela se portava com dignidade e garra, e isso me conquistou completamente. Ele confessou que se apaixonou por ela de forma silenciosa, porém intensa, sabendo o tempo todo que as circunstâncias estavam firmemente no caminho. Na época, Loren estava emocionalmente envolvida com o produtor Carlo Ponti, um homem que ela amava profundamente e com quem se casaria mais tarde. Grant, apesar de sua fama e autoconfiança, compreendeu que o coração dela já pertencia a outro. Eu sabia que ela nunca seria minha, disse ele suavemente. Mas amá-la me transformou. Mostrou-me o tipo de amor que existe além da posse. Em vez de amargura, Grant sentia admiração, até mesmo gratidão, por tê-la conhecido. O que tornava esse amor tão duradouro, explicou Grant, era que ele nunca foi corrompido por ressentimento ou desilusão. Não destruímos o que sentíamos tentando forçar algo que jamais poderia ser, refletiu ele. Por isso, essa lembrança permaneceu pura em minha memória. Ao longo dos anos, ele teve casamentos, desilusões amorosas e lutas pessoais. Mesmo assim, a clareza emocional que ele sentia com Loren permaneceu incomparável. Em seus últimos anos, Grant frequentemente refletia sobre a diferença entre companheirismo e verdadeira conexão. Eu me importava profundamente com as mulheres com quem me casei, disse ele. Mas Sophia, ela representava o amor que eu compreendi tarde demais. O amor que nada pede, que simplesmente existe. Sua confissão não foi uma tentativa de reescrever a história ou diminuir seus relacionamentos passados, mas sim de reconhecer uma verdade que ele carregou em silêncio por muito tempo. Quando Cary Grant falou de Sophia Loren aos 82 anos, não havia arrependimento em sua voz, apenas ternura. Se você tiver sorte, disse ele, encontrará uma pessoa na vida que lhe mostrará quem você realmente é. Para mim, essa pessoa foi Sophia. Ela foi o amor da minha vida. Mesmo que ela nunca tenha sido destinada a ser minha esposa. Nessa confissão silenciosa, o mundo vislumbrou o homem por trás da lenda. Não a estrela impecavelmente vestida, mas uma alma reflexiva que finalmente se permitiu nomear o amor que moldara seu coração para sempre. Cary Grant faleceu em 29 de novembro de 1986, após sofrer um AVC. Com sua morte, o mundo perdeu não apenas uma das maiores estrelas de Hollywood, mas também um símbolo de elegância, sagacidade e charme atemporal. Na época, Grant tinha 82 anos e, surpreendentemente, ainda estava muito ativo e ativo. Em vez de se isolar discretamente, ele continuou a participar de eventos públicos e manteve uma relação afetuosa com os fãs que o adoravam há mais de 5 décadas. Sua morte repentina, portanto, foi um choque profundo, ainda mais comovente pelas circunstâncias que a envolveram. Grant estava em Davenport, Iowa, preparando-se para dar uma palestra como parte de uma turnê nacional. Essas aparições tornaram-se uma parte importante de seus últimos anos, permitindo-lhe refletir sobre sua vida extraordinária, compartilhar histórias da era de ouro de Hollywood e expressar gratidão por uma carreira que superou até mesmo seus sonhos de juventude. Na noite anterior à sua morte, ele compareceu a um jantar de ensaio para o evento e, segundo a maioria dos relatos, parecia estar de bom humor, gentil, bem-humorado e impecavelmente educado, como sempre.
Foi uma trágica ironia que um homem que personificou vitalidade e sofisticação por tanto tempo fosse levado tão repentinamente, sem oportunidade de despedida. O AVC fulminante o atingiu sem aviso prévio, ressaltando a fragilidade da vida, mesmo para aqueles que parecem quase imortais no imaginário popular. Grant foi levado às pressas para o Hospital St. Luke's, mas, apesar dos esforços médicos, jamais recuperou a consciência. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente, provocando uma onda de tristeza em todo o mundo. Fãs, colegas atores, diretores e críticos lamentaram a perda de um homem cuja presença nas telas moldou gerações de cinéfilos. Para muitos, parecia que toda uma era de Hollywood havia chegado ao fim.